Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Oliveira, da IF Brasília, e hoje o assunto que estamos trazendo é sobre tomadas elétricas residenciais, vistoria elétrica predial. Normalmente, quando nós realizamos as vistorias para elaboração dos laudos elétricos, tanto na área comum dos condomínios quanto nas unidades autônomas, as tomadas são verificadas. E a tomada é um ponto extremamente importante nesse item do relatório técnico de inspeção. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Bom, o conceito sobre tomada a gente pode definir como sendo o ponto de conexão que fornece eletricidade a um plug macho conectado a ela. Então, simples assim e bem básico. Então, é um ponto de conexão, ou seja, é ela que vai estar fornecendo a eletricidade por um plug que vai ligar algum equipamento. Importante observar, aqui é um item que nós normalmente encontramos durante as vistorias nos apartamentos e que é de muita importância. As tomadas possuem características elétricas a serem consideradas. Por exemplo, uma carga puramente resistiva ligado a uma tomada de 10 amperes, que é a tomada normalmente utilizada dentro de uma residência, como a gente chama de tomada de uso geral, TUG, em 220 volts, ela não poderá ter potência superior a 2.200 watts. Então, isso aqui é a carga máxima admitida para uma tomada residencial. Então, o que nós encontramos? Muitas vezes o pessoal faz uma atualização na cozinha e coloca outros equipamentos que não foram previstos na época do projeto. E um deles é o forno elétrico. Tá? Então, aqui a gente pode ver aqui o forno elétrico, esse exemplo que a gente está dando, né? Então, o que acontece com o forno elétrico? Normalmente, um forno elétrico ele tem uma potência alta. Nesse caso aqui, desse modelo, eu peguei a especificação e a potência dele é 3.300 watts. Então, essa tomada ela não suporta essa potência. O que vai acontecer? Ela vai esquentar e também os cabos elétricos podem vir a ficar estressados, ou seja, acima da corrente nominal desse cabo, ou seja, acima do que ele suporta. E isso vai esquentar e pode gerar justamente o que nós mostramos nessa imagem aqui, um curto-circuito e um início de incêndio. Então isso aqui é um ponto muito importante a ser observado quando a gente faz a atualização de uma cozinha ou de qualquer outra área dentro de uma unidade, dentro de um apartamento, de uma casa, e que tem que ser dimensionado adequadamente. Nós temos também tomadas para 20 amperes, que seria o caso aqui. A gente instalar uma tomada de 20 amperes que tem uma capacidade maior e aí poder fazer com tranquilidade a instalação desse forno e desse outro equipamento, juntamente dimensionando o circuito elétrico, que é o cabo e o disjuntor de proteção. Bom, e o que devemos então inspecionar nessa tomada? Existem muitas coisas que podem ser inspecionadas e devem ser inspecionadas. A primeira coisa a verificar é a medição da tensão. Então, a tensão, dependendo do seu local, estamos colocando aqui como base aqui Brasília, 220 volts. Nós temos uma margem máxima e mínima que é determinada pela ANEEL, pela PRODISC módulo 8. Então, a gente verifica essa medição de tensão. Outro ponto, a gente pode fazer um ensaio de queda de tensão. Então, um equipamento que nós temos, que é o analisador de energia, ele faz um ensaio inicialmente com uma corrente mais baixa, em torno de 5 amperes, e depois ele faz a carga máxima da tomada em torno de 10 amperes, e eu não posso também ter uma queda de tensão acima de 4%. Um outro ponto importante que também nós encontramos muito é a questão da polarização. Então, normalmente, eu vou mostrar depois para vocês na continuidade desse vídeo, esse teste e esse exemplo. Nós temos a inversão entre o cabo de fase e o cabo de neutro. Então, eles têm uma posição e um posicionamento conforme determina a norma. Também podemos verificar a tensão de pico máximo. Outro ponto muito importante que é a falta do fio terra. Esse aqui é uma questão de proteção, tá? A impedância do circuito no qual nós estamos medindo, ou seja, dessa tomada, esse cabo até o disjuntor.
O ensaio do dispositivo DR também, se tiver nesse quadro elétrico, nós podemos fazer com esse equipamento, aí já não é um ensaio na tomada, mas eu coloquei aqui porque é um ensaio muito importante, mas é feito com esse analisador, tá? E também a verificação se existe excesso de cargas ligadas no mesmo ponto, na mesma tomada. É aquele famoso Benjamin, onde o pessoal vai plugando uma série de cargas e aí automaticamente as correntes vão aumentando. Então isso aqui também não é um ponto desejado. E também um outro ponto a ser observado é não usar Benjamin, tá? Aquele plug tipo T. Então isso aqui são pontos que a gente analisa e verifica durante os laudos de inspeção. Deixo a última mensagem para vocês aqui, perguntando como está a saúde elétrica das suas tomadas. Então a tomada, como qualquer circuito elétrico, qualquer dispositivo, eles têm que ser verificados como forma preventiva de evitar qualquer tipo de problema para a instalação. Nos vídeos a seguir, a gente vai fazer então um ensaio mostrando esses testes que eu citei das tomadas. Obrigado, até daqui a pouco. Bom, pessoal, como eu tinha então mencionado anteriormente, agora nós vamos mostrar dois equipamentos que realizam esses ensaios. O primeiro equipamento é sobre o teste de polaridade. Tá? Nesse equipamento, ele é conectado na tomada e ele apresenta aqui algumas informações para a gente. A frequência, a tensão e aqui a queda de tensão entre a neutro e o terra. Aqui ele também apresenta algumas sinalizações através desses 3 LEDs superiores, mostrando se essa ligação dessa tomada ela está correta, se ela está sem o neutro, se ela está sem a fase, se fase e terra estão invertidos, se fase e neutro estão invertidos, e se fase e terra está invertido, mas existe uma ausência de fio terra. E aqui nessa parte superior, sem o terra. Então, através da sinalização dos LEDs, nós conseguimos identificar como está o estado dessa tomada. Ela também possui um botão aqui embaixo para teste do dispositivo DR, caso a pessoa queira fazer com esse sistema. O outro equipamento é um analisador de energia. Tá? O analisador elétrico de energia, ele irá verificar vários pontos importantes para a gente poder realmente saber como está não só a tomada, mas como estão os circuitos. Esse aqui é o nosso analisador que nós utilizamos e vocês podem ver que existem na parte de baixo aqui vários botões. Esses botões eles vão estar indicando para a gente as tensões entre fase, entre linha, a queda de tensão também entre fase, neutro e terra. O Z seria a impedância, então a impedância como um todo do circuito. RCD, que é o Residual Current Device, que é a fuga de corrente que pode existir para proteção do DR, e o outro GFCI, que não é muito usual aqui no Brasil. Então, a seguir, nós vamos ver esses ensaios sendo realizados pelos esses dois equipamentos. Bom, com o componente, então, equipamento conectado na tomada, a gente pode observar que nessa condição da tomada nós temos 206 volts, nós estamos tendo uma queda bem pequena, em torno de 0,2 volts, e os dois LEDs em cima vermelhos sinalizando que essa tomada ela está ligada corretamente à sua fiação, ou seja, fase no fase, neutro no neutro e a presença do fio terra. Agora nós vamos para o outro ensaio na outra tomada. Nessa outra tomada a gente pode ver que nós já temos um problema. A sinalização ela nos indica, nesse caso, que o neutro está invertido com o fio de fase. Então é necessário a sua troca. Inclusive nós não temos a indicação de tensão entre o neutro e o terra. Então com isso a gente já consegue identificar se a tomada está ok ou não em função dessa sinalização apresentada. Bom, o teste seguinte que nós vamos apresentar então é justamente o teste do analisador de energia. A gente pode verificar lá que estavam os 3 cabos ligados já na tomada. Na indicação aqui do equipamento, a gente observa esses 3 pontos na parte superior em que eles estão acesos, ou seja, eles estão indicando que o meu neutro, a minha fase, meu terra, eles estão adequados. E agora eu mostro aqui alguns pontos, tensão, por exemplo, entre
neutro e terra, 1.7 volts. Aqui nesse ponto a gente pode observar mais de perto. Agora eu vou trocando as escalas em função dos testes de ensaio que a gente vai fazer. O pico de tensão está em 277 volts, 60 Hz. Esse seria o pico máximo de tensão que a tomada captou. Agora nós voltamos aqui para a parte de linha e terra, e agora vamos fazer o ensaio de queda de tensão, VD. Então, inicialmente com 5 amperes, ela apresenta 1.5 de queda, 201 volts. Em seguida, 8 amperes, 2.4%, 199 volts. E 10 amperes, 2.9, 198 volts. Ou seja, ela está dentro dos parâmetros abaixo de 4%. Agora, em seguida, iremos apresentar o teste de impedância. Então, impedância da linha em 60 Hz. Nós vamos apertar o botãozinho de teste e vamos detectar que está com 0,51 ohms. Também está muito bom. Em seguida, impedância de neutro, 0,7 ohms. E a impedância agora do terra, quando nós fizermos, não vai aparecer nada porque nós acabamos injetando uma fuga de corrente. Com isso houve um desarme do dispositivo DR, ou seja, já foi feito o teste do DR. Entretanto, não está aparecendo aqui os dados porque a gente não havia selecionado nesse momento a função RCD, que é essa função aqui. Então vocês podem ver que em cima já está tudo sem energia. Então, se eu tivesse com energia aqui e apertasse esse botão, ele mostraria com quantos miliamperes que desarmou e em que tempo que desarmou. Então esses são os ensaios que a gente realiza em todas as tomadas de uma residência, de um apartamento ou de uma área comum. Obrigado, pessoal. Até mais.